tudo bem com vocês? Meu nome é Zé Augusto e nós estamos aqui para falar sobre board game. Vamos falar sobre um jogo específico. O jogo é Twilight Struggle, tá? A minha versão é da GMT, mas o jogo saiu no Brasil pela Devir, tá? Então, é um jogo para 2 jogadores, um jogando com os Estados Unidos, outro jogando com a União Soviética, e é um jogo card driving, ou seja, suas ações são dirigidas pelas cartas que você tem na mão, tá? Eu vou mostrar tudo isso, vou mostrar as cartas, o tabuleiro, mas o mais importante, esse jogo teve durante algum tempo na posição número 1 do ranking no BGG. E é um jogo para 2 jogadores. Ele é bom? Olha, pessoal, o jogo é excelente, ele vale a pena. Eu sei que a maioria prefere jogos para 4 ou mais jogadores, porque aí você reúne uma turma maior para jogar. Mas, assim como é muito bom, se você sabe jogar xadrez com uma pessoa, jogar esse jogo também é uma experiência similar. É um jogo de pensar, é um jogo em que as coisas mudam e é um jogo que te ensina história, tá? Então, vale a pena. Twilight Struggle, a Guerra Fria, 1945-1989. Eu não tenho a expansão, tá? Então, vamos ver o jogo? Vamos lá. E aí tá o tabuleiro. Como vocês podem ver, eu tenho a primeira edição que saiu. Não é um mapa montado, é um mapa de papelão. E aí você tem um problema que ele fica meio dobrado. Você resolve isso como? Ou você põe um peso para segurar ele, ou o que seria ideal, comprar um vidro ou um acrílico e colocar em cima para jogar, tá? Então vamos ver como é que funciona esse jogo. Você tem as várias regiões, né? Aqui na África, Europa, América e Ásia, tá? E aí você tem dizendo se é um Battleground, se tá essa cor mais escura, é um Battleground, e quanto custa em pontos de influência para dominar. Então, por exemplo, para você dominar o Zaire, você tem que ter 1 ponto de influência. Quem tiver 1 ponto, dominou essa região. Para dominar o Egito aqui em cima, são 2, tá? E aí varia. Israel 5, o Reino Unido 5. Quer dizer, Israel 4, Reino Unido 5, tá? Então, os jogadores vão colocando pontos de influência com suas ações, tá? Tentando controlar os países. Esses são os pontos de influência americanos. Esses são os pontos de influência soviéticos. O mapa conta ainda, lá no canto aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Lá no canto, ó, aqui, com a corrida espacial. Então é possível ganhar certas vantagens e certos pontos de vitória se você avançar na corrida espacial. Tudo bem? Então, como é que funciona o jogo? Durante o seu turno, você vai receber certas cartas. Então nós temos cartas com a estrelinha branca, que são cartas que favorecem o jogador americano. Cartas com a estrelinha vermelha, que são soviéticas, que favorecem o jogador russo. E cartas neutras, tá? Como é que funciona? No seu turno você pode jogar a sua carta com 2 funções. Você pode jogar para utilizar os pontos de experiência e os pontos de influência, e aí você joga esses pontos de influência no mapa. Lembrando que a colocação é sempre adjacente a um lugar que você já tem influência. Ou você joga a ação. Se eu estou jogando com o soviético e a carta é soviética, eu posso escolher uma das 2, tá? Então eu posso jogar os 4 de influência ou a ação. Se eu sou soviético e a minha carta é americana e eu quero usar os pontos de influência, eu sou obrigado a usar os pontos de influência e fazer a ação. Toda carta depois de usada é descartada, tá bom?
Você vai fazendo isso até que apareça uma carta dessa, tá? Então aqui é a pontuação. Aqui é a pontuação para a África. Então existe, por exemplo, se você tem presença, se você tem 2 influências no continente, você ganha 1 ponto. Se você tem a maioria dos países da região, inclusive mais battlegrounds, você ganha 4. Se você tem o controle total da África, 6. E por cada battleground, que eu já mostrei que são os países aqui, você ganha mais 1 ponto. Então vai ser feito o seguinte, vai se calcular quanto a União Soviética tem na África e quanto os Estados Unidos têm. Vai se subtrair e quem tiver mais vai ganhar a diferença em pontos de vitória. Então, por exemplo, se os Estados Unidos têm 5 pontos na África e a União Soviética tem 7, a União Soviética vai ganhar 2 pontos de vitória, tá bom? O jogo termina quando qualquer um dos lados atinge 20 pontos de vitória ou se o Defcon Status atinge 1. E aí o jogador que levou o Defcon Status para o nível 1 perde o jogo automaticamente, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque quando você inicia uma guerra, às vezes o Defcon baixa. Quando você dá um golpe de estado num país que é Battleground, o Defcon baixa também, tá? Então é assim que você vai fazer seus pontos de vitória. O jogo é um grande xadrez, tá? Um grande xadrez. Você tem que tentar surpreender o seu adversário. No início de cada fase, você tem uma fase chamada Headline, tá? Que é a manchete. E aí, você tem que escolher uma das suas cartas, obrigatoriamente, e jogar pela ação que está nela, tá? E aí você faz a movimentação, põe os pontos ou modifica alguma coisa no tabuleiro. Você tem vários marcadores, né? Então, de corrida espacial, do Japão não poder mais ser influenciado, etc, etc, etc. E você tem um jogador neutro, que é o jogador que varia a sua aliança, tá? É a República da China. Normalmente sempre a República da China, a carta da República da China começa na mão dos russos, tá? Mas uma vez ela é usada, ela é uma das cartas que não é descartada. Ela vai para o outro lado. Então, se a China está com a Rússia e a Rússia usa ela, a China passa a estar na mão dos Estados Unidos. Ou seja, ela faz um jogo de poder para não deixar nenhum dos lados mais fortes, tá? Ela fica jogando sua influência uma vez, um pouco para a União Soviética, um pouco para os Estados Unidos. Tudo bem? Uma coisa bem legal sobre esse jogo. Tá aqui, ó. No manual de regras existe, por aqui, tá? No manual de regras, e eu acho que a GMT é sensacional por causa disso, existe toda uma partida com figuras e explicações para você entender as fases do jogo. Isso é bem legal, uma coisa que a GMT faz e valorizo bastante, tá bom? Outra coisa que ela faz bem legal é descrever historicamente todas as cartas do jogo e qual é a história dessa carta, tá? Então, por exemplo, cientistas nazistas capturados, diz o nome da operação, como funcionou, né? É bem legal. O que foi a doutrina Truman? Os Jogos Olímpicos e sua influência na Guerra Fria, etc, etc. A GMT é um primor para, né, na parte de histórica, de historicidade dela, tá? Então é assim. Aqui tem todos os marcadores que veio, para você não se perder, né? Regras opcionais. E tá aí.
Então é assim. Pessoal, se você não tem medo de experimentar, cara, é uma experiência bem legal. Vale a pena, tá? Então é isso. O vídeo já está chegando a 10 minutos, eu não vou me prolongar. Curtindo o que você viu, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Nós temos muita coisa para falar sobre jogos de tabuleiro e estamos aqui, tá bom? Obrigado por assistir e até mais.